Elevar a consciência de saúde. Cuidar desde a primeira hora. Abraçar a longevidade. Promover o envelhecimento ativo. Educar em todas as idades. Assegurar a prevenção. Modernizar e inovar. Reinventar a gestão da saúde. Servir cada vez melhor. Vamos dar voz aos especialistas. Discutir boas práticas e evoluir juntos. Hoje em debate, saúde para todos. A importância da prevenção, rastreio e tratamento. A saúde em comunidade. Portugal Health Summit. Uma iniciativa do Dia da Saúde, Jornal de Negócios e Sábado. Com o apoio Fujifilm. Saiba mais em portugalhealthsummit.negocios.pt. O nosso segundo convidado é o Dr. Paulo Morgado, presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve, que nos vai falar sobre saúde em comunidade. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Agradeço muito o convite para estar hoje aqui convosco, partilhar algumas ideias. Vou ser um pouco mais formal do que a apresentação anterior e gostaria de refletir convosco sobre este desafio que agora foi colocado neste fórum. E a primeira coisa que vos queria desafiar era para olharem para aquela imagem, um pouco a imagem, como o orador anterior também fez um pouco de provocação sobre a imagem, e o que é que vos suscita aquela imagem? O que é que poderia ser aquela imagem? Muita coisa. Mas, se calhar, aquela imagem pode significar todos nós, porque aqui estamos hoje, e aquela população que ouviram a ser interrogada ali naquele vídeo sobre a saúde digestiva. Podemos ver isto em várias perspectivas, podemos apresentar dados de facto de Portugal, de qualquer outro país. E percebemos o que é a realidade da saúde. Vamos olhar para estes dados americanos, e trazemos os dados americanos, mas os dados são iguais em todos os países, e que tem a ver com a prevalência da multimorbilidade, esta palavra complexa que significa as pessoas que têm 2 ou mais problemas de saúde crónicos ao longo da idade. É fácil perceber, todos entendemos, que o número de pessoas que numa população, em geral, desde que nascem até que morrem, que têm problemas de saúde crónicos, aumenta exponencialmente com a progressão da idade. E se olharmos agora para trás, podemos olhar para aquele gráfico e aqueles números passam a ter algum sentido. Passam a ter o sentido de que aquela população que, numa avaliação, e aqui não é uma autoavaliação, mas é uma avaliação feita por profissional de saúde, aquelas pessoas que de facto não têm um problema crónico, representado pelo 0, desde aquelas pessoas que têm 4 ou mais problemas crónicos de saúde. Portanto, vejam, está ali tudo representado. Mas isto, obviamente, varia muito daquilo que foi considerado pelo profissional de saúde como problema crónico, de uma determinada lista. Se incluíram ou não problemas de saúde mental, por exemplo, nesta lista. Mas
Isto não é quase como dizia Nietzsche, que uma das características da condição humana é que o homem é um animal doente. De facto, nós, enquanto sociedade, e por isso todos valorizamos muito a saúde, a doença está connosco, desde que nascemos até que morremos. Mas isto também são dados americanos, e são estes, como vos disse, e podiam ser outros, de qualquer outro país, também mostram aquilo que o peso que, do ponto de vista dos gastos em saúde, cada uma daquelas fatias da população representa em termos dos gastos em saúde. As pessoas que não têm problemas de saúde crónicos, de evolução prolongada, representam apenas 14% dos gastos em saúde, enquanto que as pessoas que têm 4 ou mais problemas de saúde representam também um número comparável daquilo que são os gastos em saúde. Ou seja, há, do ponto de vista daquilo que é o investimento social que as comunidades fazem, que todos fazemos em saúde, quer os gastos das pessoas, quer os gastos dos Estados, das economias na população, um investimento muito forte e a necessidade deste investimento muito forte naquilo que é uma fatia relativamente pequena da população. E isto desde que se é criança até digamos, um momento mais tardio daquilo que é a nossa vida. Portanto, este investimento em saúde é algo que, de facto, é muito, muito relevante. Quais são as causas desta multimorbilidade? Por um lado, aquilo um fenómeno positivo, chamemos assim, daquilo que são as sociedades, mas não é exclusivo das sociedades ocidentais e mais evoluídas, chamemos assim, o envelhecimento da população. Portanto, Portugal é um país, sabem isso, também como eu, é um país que está a envelhecer a um ritmo assustador. Por outro lado, aquilo que são os estilos de vida pouco saudáveis, que são muito prevalentes na nossa população. E, por outro lado, esta maior prevalência das doenças crónicas, algumas delas, ou muitas delas relacionadas com o estilo de vida, também com a alimentação, também com a saúde digestiva, e que, obviamente, têm uma causa, são muito relevantes daquilo que é a multimorbilidade. Como é que podemos e devemos lidar com esta multimorbilidade? Naquilo que nós vemos do ponto de vista da evolução dos cuidados de saúde, eles têm que estar centrados na pessoa. Centrados na pessoa e não na doença, não no órgão. Porque muitas vezes não é apenas... Nós não tratamos doenças, tratamos pessoas. E é muito importante para a efetividade, para o bem-estar das pessoas, para o controle destas múltiplas situações de saúde, que estes cuidados sejam coordenados e que exista continuidade nos cuidados. Intervenções de múltiplos profissionais de saúde, para serem mais efetivas, têm que ser coordenadas e tem que haver continuidade nos cuidados para podermos gerar mais valor para a pessoa. Daí que, hoje em dia, é impensável em qualquer sistema de saúde um profissional trabalhar sozinho.
múltiplos saberes são fundamentais, são da maior relevância para entregar mais valor às pessoas, para cuidar das pessoas do ponto de vista daquilo que é o melhor. Trago-vos apenas 2 pequenos exemplos de dois tipos de equipas que temos, digamos, no nosso Serviço Nacional de Saúde e que de facto estão na comunidade e que agem neste grupo especial de pessoas com necessidades muito importantes do ponto de vista de saúde. As equipas de cuidados continuados integrados. Nós temos equipas em todos os concelhos, e não é só no Algarve, em todo o país. Estas equipas que vão ao domicílio e que prestam cuidados a pessoas com muita fragilidade, muita vulnerabilidade, com múltiplos problemas crónicos, e que, obviamente, muitas delas estiveram internadas, tiveram quer em unidades hospitalares, quer em unidades de cuidados continuados, e que estão, de facto, no domicílio. E estas equipas são fundamentais para prestar aquilo que são os melhores cuidados possíveis. Por outro lado, digamos também as equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, que também temos. E deixem-me dizer que o futuro dos cuidados paliativos, na forma como nós vemos a evolução e aquela que deve ser a melhor evolução da prestação de cuidados paliativos no nosso país e que temos que fazer crescer, porque as necessidades são grandes, é através destas equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos. O que é que são estas equipas? São equipas com médicos, são enfermeiros, com psicólogos, com assistentes sociais, enfim, são equipas que prestam cuidados aos doentes com situações complexas, muitas delas doenças terminais, com situações de dor crónica difícil de controlar e que estes doentes estão no domicílio. E digamos, a ideia de termos unidades de internamento para estes doentes não são essenciais, obviamente precisamos de as ter, para situações que precisamos de controlar, mas o controle destas situações deverá acontecer sobretudo no domicílio. Porque uma das coisas que queremos e que achamos que é muito importante é que as pessoas não morram nos hospitais. As pessoas com este tipo de doenças devem morrer em casa. Este é um objetivo, digamos, dos cuidados paliativos e fundamentais para isso. Daí que precisamos de ter estas equipas e equipas multiprofissionais muito competentes e que, obviamente, são da maior relevância para todos. Mas também aquilo que fazemos, porque não podemos esquecer aquilo que é fundamental, o apoio ao cuidador informal. O cuidador informal, a família que está com estes doentes que têm múltiplas incapacidades, múltiplas dificuldades, múltiplas doenças crónicas, é da maior importância e já o fazemos. Eu trazia este aspecto da saúde mental porque a saúde mental é algo que muitas vezes anda esquecido, mas ela é um fator determinante para o sucesso de qualquer tratamento de uma doença física. Isto é, penso eu, que é fundamental termos a entender todos. Do ponto de vista puramente médico, nós temos muitas e múltiplas guidelines construídas por organizações, normas de orientação clínica,
por sociedades científicas para o tratamento de doenças individuais. Para o tratamento de um determinado tipo de cancro, para o tratamento de uma doença cardiovascular. Do ponto de vista daquilo que é a forma como funcionamos enquanto sistemas, é que os médicos, os profissionais de saúde estão muito focados na doença. Na doença em particular. Porquê? Porque estas guidelines são fundamentadas, na maior parte das vezes, em estudos científicos, e os estudos científicos tendem a excluir estes doentes, que são os doentes normais. Aqueles doentes que têm múltiplos problemas, que têm múltiplas condições, digamos, de saúde. Daí que verdadeiramente não temos guidelines, não temos normas de orientação clínica para lidar com este problema. Este problema da multimorbilidade, o facto de termos, muitas vezes, cada um de nós, múltiplas situações de saúde. Então, como é que isto se faz? O médico, na sua atividade, o profissional de saúde, na sua atividade, ele tem que ter esta tarefa de simplificar a complexidade. Porque cada pessoa é um mundo diferente, tem necessidades e expectativas diferentes, tem um ambiente diferente, tem uma atividade profissional diferente quando a tem, tem uma família diferente, vive numa comunidade diferente e o tratamento tem que ser personalizado. A abordagem tem que ser personalizada e não é, obviamente, one size fits all. Portanto, isso não é a melhor forma de lidar com esta complexidade que é, até para o doente entender. Porque, como viram, os doentes não entendem. Os doentes, e mesmo, às vezes, e não estamos a falar de um nível educacional, digamos, mais evoluído. Obviamente que ter literacia, conhecer o corpo, é fundamental para ter saúde. Não é? Daí que, sem educação, as comunidades mais educadas têm, obviamente, melhor saúde. Mas isso até já lá vamos. Temos que inovar, temos que fazer diferente. Este médico com ar bonacheirão, galês, James Tudor-Hart, que morreu em 2018, nasceu em 1927, tinha 91 anos quando morreu. Era um médico de família numa zona ali do País de Gales, onde há muitas minas de carvão. E inscreveu-se no Partido Comunista Inglês. E era um ativista. E escreveu muito, um grande médico, um grande epidemiologista. Ele reparou, e fez um estudo sobre isso, que se medisse a tensão arterial a todos os doentes que lhe entravam pelo consultório, ele conseguia reduzir em 30% a mortalidade, e provou, reduzia em 30% a mortalidade por doenças cardíacas na sua lista. E publicou sobre isso. Mas um dos legados que ele nos deixa é a lei dos cuidados inversos. É uma coisa simples, que fez há pouco, publicou em 1971 no Lancet, e que é um dos legados mais relevantes. E é simples dizer assim, bom, aqueles que mais precisam, os doentes que mais precisam, as pessoas que mais precisam de cuidados de saúde, têm geralmente menos acesso aos cuidados. Ou seja, as zonas, por exemplo, onde ele trabalhava,
as zonas mais pobres, mais desfavorecidas do país têm menos recursos e as pessoas têm pior acesso aos recursos de saúde. Isto foi uma mudança transcendente do ponto de vista daquilo que é a organização de qualquer sistema de saúde. Nós temos que, de facto, pôr mais recursos, colocar mais recursos nas zonas mais privilegiadas e dar mais acesso, de facto, a esses recursos para acabar com esta inequidade em saúde. O problema do acesso aos cuidados, do acesso aos serviços que prestam cuidados, do acesso também, digamos, àqueles cuidados preventivos que são fundamentais, é determinante naquilo que é a esperança de vida. Estudos nos Estados Unidos mostram que nas comunidades mais desfavorecidas a multimorbilidade chega 10 a 15 anos mais cedo do que chega nas comunidades mais afluentes. Portanto, isto não é despiciando. Portanto, quem tem menos acesso está claramente em desvantagem. Claramente em desvantagem e morre mais cedo. Tem mais problemas de saúde, tem mais sofrimento. Enfim, para quem investe, para quem precisa digamos, dar serviços às pessoas para melhorar a saúde e a qualidade de vida, este aspecto é fundamental. Porque sabemos e devemos saber, até do ponto de vista geográfico e espacial, onde devemos investir. E como é que fazemos isto e podemos fazer isto? Desde logo, apostar, digamos, claramente em cuidados preventivos e num diagnóstico e num tratamento precoce. Eu vou-vos dar apenas um exemplo daquilo que, portanto, estamos a fazer no Algarve e que é, digamos, uma das peças que achamos que pode ser fundamental para poder levar saúde às pessoas. Às pessoas que estão nas zonas rurais, às pessoas que estão em zonas mais desfavorecidas e que, entre outras coisas, lhes pode permitir mais acesso e uma coisa que também se diz que é fundamental, que é esta aging in place, ou seja, poder envelhecer no local que se conhece, no local onde se habita e não ter que, digamos, mudar de vida para ter acesso, digamos, a cuidados de saúde, ou a serviços de qualidade. E por isso temos uma rede, digamos, em todo o Algarve, que é uma província pequena, no sul de Portugal, não sei se já ouviram falar, e que está dispersa por todo o Algarve e que, com fundos comunitários, se adquiriu em conjunto com as autarquias e que temos, digamos, a proporcionar cuidados de saúde primários, cuidados de prevenção, vacinação, educação para a saúde, enfim, um conjunto de serviços que levamos até rastreios, que podemos levar, digamos, às pessoas que estão em locais mais distantes do país. Não temos certeza, temos a certeza absoluta. Temos a certeza absoluta que estes cuidados de saúde centrados nas pessoas, dirigidos às pessoas, são mais eficientes, são mais efetivos, têm mais qualidade, são sustentáveis e dão segurança às pessoas. Isso temos a certeza. Porque a experiência do utente é fundamental. Queremos mais resultados e queremos humanização nos nossos cuidados. Às vezes falhamos. Às vezes falhamos. Enquanto sistema, uma das coisas, um dos aspectos onde podemos, e às vezes falhamos, muitas vezes, é não identificamos aquilo que eu chamei aqui a somatização da infelicidade.
muitas vezes as pessoas, nas suas vidas, não estão bem, estão infelizes, e esta somatização acontece e pode ser confundida, digamos, com uma doença crónica ou como um problema, verdadeiramente um problema de saúde que precisa de uma intervenção, e às vezes sobre-intervimos nestes aspectos. E por outro lado, também falhamos a não prever e não prever os cuidados antecipatórios para as doenças crónicas. E isto é uma coisa que, obviamente, nos penaliza e acaba por penalizar aquilo que é o doente. O que é que eu acredito? Eu acredito que temos que ter, e cada vez mais, aquilo que alguns chamam uma medicina interpretativa. Fundada num sólido conhecimento clínico, com um conhecimento da comunidade e com um conhecimento muito aprofundado daquilo que são as necessidades da pessoa. É assim que eu vejo a melhoria dos cuidados de saúde. Por outro lado, eu penso que a fragmentação dos cuidados, ou seja, o facto de existirem múltiplos profissionais tem um risco muito grande para as pessoas. Ele aumenta o risco dos efeitos adversos, dos tratamentos, das investigações, sobre-investigar tudo quanto é sintoma, tudo quanto é desconforto. Os riscos da polifarmácia, que estão subejamente conhecidos, e obviamente isto tem gera um aumento de custos para as pessoas e para os Estados, para os financiadores, chamemos assim, do sistema de saúde, da maior relevância. Portanto, tem riscos, obviamente, de segurança muito agravados e um risco de crescimento dos custos, digamos, com tratar esta questão da multimorbilidade. Nós, na pandemia, perdemos todos muitas coisas, e três coisas que mudaram um pouco no nosso sistema de saúde. Temos melhores sistemas de dados, conhecemos melhor. Eu recordo-me que conseguia olhar para o meu computador e conseguia ir às ruas e perceber quantos casos de Covid tinha em cada rua, com mapas de calor, onde conseguíamos perceber a localização dos casos de Covid. Isto permite-nos ter esta capacidade para conseguir perceber tudo isto. Aliás, até se usavam os dados da Google, né? Que conseguia saber quantas pessoas é que iam ao supermercado nos tempos do confinamento, quantas pessoas é que saíam de casa e quantas pessoas é que ficavam em casa, não é? Porque a Google sabe onde nós estamos todos, não é? Portanto, estes dados foram usados. Hoje em dia nós temos melhores sistemas de dados, temos mais capacidade para usar esses dados, e isso é fundamental também do ponto de vista de prestar melhores cuidados. Usamos mais a telesaúde, mais o teletrabalho. Temos, se calhar, uma das heranças, este espírito colaborativo e portanto, é bom que persista e que continue do ponto de vista do nosso sistema de saúde. E, obviamente, temos esta facilidade de usar e cada vez mais usar estas novas tecnologias para fazer telesaúde, este espírito colaborativo, mas deixou-nos também um rastro significativo da doença mental. E reparem que já é a segunda ou terceira vez que eu falo da doença mental, que é a eterna esquecida, digamos, do ponto de vista daquilo que é a saúde dos portugueses. Vamos dar dois exemplos de duas formas de trabalhar um pouco diferentes que nós implementámos. E aqui somos, digamos, únicos.
neste aspecto. Nós, é concebido, se calhar no Porto não notam muito essa diferença, mas se calhar até... Nós temos uma carência no país de psiquiatras da infância e da adolescência. No Algarve temos meio pedopsiquiatra. Mas já há muitos anos, é um problema antigo. Mas nós temos um problema, quer dizer, os problemas de saúde mental na infância têm uma prevalência muito grande, e além de ter uma prevalência muito grande, têm um impacto muito grande para aquilo que é o desenvolvimento daquelas crianças enquanto adultos, do ponto de vista daquilo que vai ser o futuro daquelas crianças com problemas comportamentais, com dificuldades de aprendizagem, são muito frequentes, mas também para as próprias famílias, para a saúde mental das famílias. Portanto, nós temos este problema. Então, como não tínhamos pedopsiquiatra ou pedopsiquiatras, tivemos que desenvolver uma nova abordagem da saúde mental infantil, fundada nas tais equipas multidisciplinares, multiprofissionais, e então, com a ajuda de pedopsiquiatras da Estefânia, que se disponibilizaram a colaborar connosco, montámos equipas no Algarve, com médicos, com pediatras, poucos, com enfermeiros, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com terapeutas da fala, com assistentes sociais. Montámos estas equipas multiprofissionais, temos 11 equipas distribuídas por toda a região e que cuidam de todos os anos de 1.500 casos, 1.500 famílias destas crianças entre os 6 e os 13 anos. Uma época muito crítica do ponto de vista do desenvolvimento das crianças. E, obviamente, desenvolvemos estas equipas para cuidar destas crianças e achamos que fazemos a diferença, porque não temos um modelo hospitalocêntrico, médico-cêntrico, temos um modelo onde usamos as competências de múltiplas áreas para proporcionar cuidados, digamos, às pessoas e às crianças, concretamente. Porque o que nós queremos, obviamente, é crianças felizes e crianças adaptadas e crianças que tenham, de facto, digamos, futuro do ponto de vista social. Um outro aspecto onde também decidimos inovar foi naquilo que eram as nossas equipas de cuidados aos domicílios. E neste momento nós já conseguimos, digamos, levar equipamentos de radiologia ao domicílio e fazer diagnósticos, digamos, no local. E mais do que isso, usamos algoritmos de inteligência artificial para que o médico, o profissional, no seu telemóvel tenha acesso imediato, isto demora poucos minutos, entre a geração da imagem até o algoritmo a ler a imagem e apresentar ao médico a sugestão diagnóstica. O médico depois, obviamente, confirma aquilo que é suspeita. É algo que o médico tem no seu telemóvel e que pode usar no local. Portanto, isto para nós representa um avanço enorme do ponto de vista daquilo que é a qualidade e a rapidez e de podermos levar, digamos, os cuidados a pessoas que têm dificuldade em se deslocar por múltiplos locais, por muitas razões e que estão, às vezes, em locais inacessíveis. Podemos fazer diagnósticos e salvar a vida, começar um tratamento mais cedo, diagnosticar, às vezes, um nódulo de pulmão que até pode ser um cancro de pulmão, muito mais cedo do que ele seria diagnosticado. Portanto, é algo que
que a nós achamos que pode fazer a diferença e que é fundamental. Vamos e estamos também a evoluir naquilo que é o point of care, na telemonitorização, na análise de dados. Temos projetos muito interessantes para o futuro, daquilo que é poder fazer, digamos, no médico, no consultório, com o enfermeiro, com os nossos técnicos fazer testes, nos rastreios que estamos também a fazer. Mas também queremos investir também nesta análise de dados que achamos que é fundamental. No futuro, pois o telemóvel já é um bocadinho o centro das nossas vidas, não é? Temos que trazer também, e vamos trazer a saúde para o telemóvel, porque o telemóvel pode ser uma ajuda importante para todos, até na gestão daquilo que é a doença crónica e o mal-estar. Portanto, além dos aspectos clássicos que é consabido de todos, penso eu, podermos também evoluir para aqui. Num futuro que queremos também que não seja também tão distante assim, porque ele vai evoluir muito rapidamente e está a evoluir muito rapidamente com aquilo que é a baixa de preço dos testes genéticos, que nos podem dar, digamos, outras ferramentas para lidar com os testes terapêuticas, com mais ajustadas, de facto, ao indivíduo, com diagnósticos mais finos e mais precisos. Portanto, aquilo que é a chamada medicina de precisão vai estar, de facto, e está nas nossas prioridades. Mas não queremos esquecer e achamos que é fundamental a relação, a aliança terapêutica, a relação com o doente, porque ela, como costuma dizer, é meio caminho andado para o sucesso da nossa intervenção, e enquanto profissionais de saúde. E pronto, por aqui me deixo.